Olá! Mais um podcast. Chá comigo. Vem com a gente que você não vai se arrepender. Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atenção dos alunos. Por que será que essa atenção está curta? Por que os desafios do professor estão cada vez maiores em relação a isso? Porque o aluno está aprendendo pouco, está se concentrando pouco? O que está acontecendo? Para tirar essas dúvidas, eu trouxe aqui a magnífica, a melhor que eu conheço no assunto, a Shirley. Ela vai se apresentar de tudo que ela já estudou, de toda a bagagem que ela trouxe, ela vai falar agora para a gente, tá bom? Presta atenção. Oi, Shirley. Olá, Simone. Tudo bem? Tudo bem, eu É estou ótima. muito bom tê-la aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite. Muito obrigada. É um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, porque é um assunto que a gente gosta muito, né, Simone? Sim, vamos conversar bastante sobre isso. Fala para os nossos internautas um pouquinho da sua bagagem, do que você estudou, do que você está fazendo atualmente. Conta pra gente. Vou contar. Tá. Eu sou a Shirley, eu trabalho na educação desde 1994. Eu sou especialista em alfabetização. Gente, eu sou da época do magistério. Ai, que delícia! E a gente escolhia a especialização, ou educação infantil, educação especial, ou alfabetização. E eu sempre fui apaixonada por alfabetização. E eu me especializei em alfabetização. Eu amava tanto a alfabetização que os meus irmãos foram alfabetizados por mim. Eu alfabetizava as crianças da rua. Então, eu nasci uma professora, e professora de alfabetização. Depois, ao longo dos anos, eu fui estudando, porque na nossa área, né, Simone? Sim. A gente nunca pode deixar de estudar. Verdade. Ninguém pode deixar de estudar. Isso. Mas tem algumas profissões que a gente necessita estudar todos os dias. E eu tenho feito isso desde quando eu ingressei na escola. E aí eu fiz o magistério, fiz pedagogia. Depois eu fui me encantando por um assunto muito interessante, que é o cérebro. Então, como eu não poderia ir para a área da medicina no momento, ou da psicologia, porque financeiramente não dava, eu fui para a biologia, onde eu fui muito feliz, porque eu conheci a fisiologia humana, conheci o cérebro, então isso colaborou muito no processo educacional com os meus alunos, entender como cada cérebro funciona e a fisiologia do nosso corpo. Fiz biologia, fiz magistério, fiz pedagogia, depois e fiquei na educação. E aí eu trabalhei como coordenadora pedagógica, foi excelente, foi maravilhoso a minha época de coordenadora. Trabalhei uns 7 anos como coordenadora pedagógica, amo formação de professores. Depois eu fui para trabalhar como coordenadora e orientadora na rede adventista. Mas aí eu fiquei indecisa. Aí eu falei, nossa, o que eu quero mesmo é orientação. Porque eu gosto muito de entender como cada ser humano funciona. Porque o nosso Deus, ele é tão criativo, ele é tão maravilhoso, que tudo é diferente. Então, como as coisas são diferentes, o nosso mundo é colorido, os animais são diferentes, os cérebros são diferentes. Sim. Aí eu fiquei na área da orientação educacional, onde foi o meu laboratório, onde eu via a necessidade da criança, a dificuldade, e a gente acaba tendo um olhar clínico, né, Simone? Sim, com certeza. Você está falando aí, eu estou prestando atenção aqui, porque ela está falando de uma maneira tão detalhada, né, que está nos expondo, né, o que ela vivenciou todos esses anos. E olha que interessante, você buscou estudar o cérebro, e o cérebro tem tudo a ver com a educação. Tudo. Porque as dificuldades dos alunos
Aonde a gente busca? No cognitivo, né? No Muitas cognitivo, vezes, na né? mente. Na mente. E o que mais que você traz aí de Aí, novidade para nos contar? eu falei, nossa, Aham. ali com o laboratório, vendo as dificuldades, as necessidades. A sala de aula foi um grande laboratório para a minha vida também. E é. Porque eu lecionei ciências no município e lecionei biologia no estado, quando eu estava como professora. Depois eu deixei os cargos, né, município, estado, pedi exoneração e fiquei só na rede adventista, que era a minha missão, que no momento eu sentia que era um chamado de Deus. E o meu trabalho sempre foi direcionado por Deus. Amém por isso. Sempre foi uma missão. Então, aí eu falei, não, eu quero ficar. Aí teve a divisão. E trouxe, né? O departamento trouxe a opção. Eu falei assim, eu quero ficar na orientação. Porque eu quero entender mais como essas crianças aprendem. E cada dia nós temos mais crianças atípicas, né? Devido a vários fatores. Olha que assunto interessante. Você trouxe e buscou aí um assunto muito interessante. Cada vez mais as salas estão lotadas com crianças atípicas. A cada 30 crianças que nascem, essa estatística, Sim. eu vi em 2023. Bem atual, né, Shirley? A cada 30 RNs, nós temos uma criança atípica. Olha a importância, Simone, dos pais terem a visão de sabe fazer o quê? Rastreamento. Genético, você diz? O rastreamento com um psicopedagogo. Sim. Você, como um psicopedagoga, você vai olhar a criança e você já vai verificar se é um TDAH, se é uma dislexia, se é uma descalculia, se é autismo. Por quê? A gente vivencia muito isso estando em sala de aula. Então, tudo que você traz dos livros, você olha para o aluno, dá certinho. Muitas vezes os pais procuram levar no pediatra. Ah, não é nada não. Ai, os pais levam no neurologista. Não é porque a escola é muito avançada. Gente, o neurologista, o psiquiatra, o pediatra, ele passa 30 minutos no máximo com seu filho. Um professor... Isso que eu ia falar. Ele passa 4 horas. Então, às vezes, ele passa mais tempo do que o papai e a mamãe. E a mamãe. E eu ia justamente falar sobre isso. Quando um professor faz um relatório chamando a atenção da família, né? Eu digo não o professor ali, o conjunto, porque o professor ele não trabalha sozinho, ele trabalha com a orientação, ele trabalha com a coordenação, com a equipe administrativa, né? Então, uma decisão desta é tomada por diversas pessoas ali para que a gente consiga ajudar o aluno. Então, quando essa equipe já vem com um relatório pedindo, solicitando para os pais procurarem o profissional adequado, alguma coisa já viu de diferente. Claro, os professores, eles não fazem diagnósticos. Só que, como a Shirley falou, a probabilidade do profissional, do professor, ver algo diferente é grande, porque ele está acostumado a lidar com diversos tipos de crianças, diversos comportamentos. Então, quando o professor sinaliza isso, é bom os pais ir atrás, né, Shirley? Muito importante, é muito importante. Porque quando a criança nasce, o recém-nascido, ele nasce com seus neurônios, né? Graças a Deus, todos nós nascemos com os nossos neurônios, né? Porém, os neurônios, eles só começam a fazer conexões depois que os pais, a família, começam a estimular.
Olha a importância da primeira infância, pro Simone. Shirley, é outro assunto bem Não é bom apimentado demais? aqui, né? É outro assunto apimentado, porque olha a importância dos estímulos da primeira infância que vai em até os 6 casa. anos. Em casa. Em casa. Porque se ele tem alguns estímulos diferenciados, ou melhor, coisas simples, às vezes como um simples gibi, com simples contar de histórias, a criança chega mais preparada para a alfabetização. Pro Simone, a história leva a gente em lugares encantadores, Verdade. gente. A coisa mais fácil que eu aprendi na minha vida foi 2 coisas: ler e aprender a dirigir, porque eu queria muito. Porque o meu pai contava história de uma forma tão linda, tão brilhante, que eu não via a hora de poder ler. Vislumbrava, né, os seus olhos, Nossa! a sua vontade de querer aprender. Eu via aquele monte de letras, eu ficava encantada por aquilo, porque o meu pai estimulava contando histórias. Que lindo isso. Então, a história é fundamental para a criança. Muitas vezes, a criança é tão estimulada que o pai, e às vezes até alguns psicólogos, pensam que as crianças têm altas habilidades e dão um diagnóstico errado. Porque a criança que a mãe começa a cantar na barriga o alfabeto, cantar a musiquinha do alfabeto, contar histórias para a criança, contar. A mamãe está subindo a escada e está contando os números. Então, de forma lúdica, né, de forma Shirley? lúdica. De forma lúdica. Nada como Na forçado, brincadeira. porque cada criança tem o seu tempo de amadurecer também. Sim. Por isso que aqui nós estamos falando de forma lúdica. Né? Tudo de forma lúdica, não é forçado. A criança ela vai memorizando de forma lúdica e quando se dá por conta, ela já está praticamente com a alfabetização aí introduzida, né? É porque se essa criança não recebe os estímulos necessários que ela precisa para estar na segunda infância, ela vai sofrer bastante. E porque o processo de alfabetização não é um processo fácil. Não é. Não é um processo fácil para o Simone. Não é. Mas se a mamãe estimular de uma forma lúdica, tem um psicólogo que eu sigo nas redes sociais que a professora chegou para a mãe dele e falou assim, olha, tira o seu filho da escola porque ele não aprende. Aí a mãe dele, sem recursos, montou uma lousa em cima da garagem da casa, materiais, bola, todos os brinquedos, e ele achava que a mãe dele estava ali brincando com ele. E para ele o processo de alfabetização foi maravilhoso. Ocorreu naturalmente, gente. Ocorreu naturalmente. Ele pensou assim, nossa, como minha mãe me ama, ela brinca tantas horas comigo por dia, e hoje ele é um psicólogo renomado. Então, por isso que a gente fala do lúdico, dos materiais pedagógicos, hoje tem tanta coisa linda. Você sabe, Shirley, uma curiosidade aqui, nós já vamos falar desse psicólogo aí que tem na divulgação aí da internet. É uma curiosidade apenas. Eu tenho aluno atualmente que, na faixa etária de 10, 11 anos, que não sabe manusear uma massinha. Aí, a mãe muitas vezes joga a responsabilidade para cima da escola. Mas ela não tem o conhecimento de como a família faz parte da alfabetização. Mas, como nós estamos falando, na primeira infância, o que é importante. Eu, sinceramente, aqui, o papo tá gostoso demais. Teria assunto, assim, para a gente não parar, né? De falar várias coisas. Te convido novamente para estar aqui conosco, né, gente? Já aproximou. Já, não falei que era rapidinho?
falei. Deixa aqui os seus contatos para quem, de repente, quer entrar em contato com a Shirley. Ela vai deixar os contatos dela aqui, a rede social. Tá bom. Divulga para nós. Não falei que ia passar muito rápido? Ai, gente, é 30 anos trabalhando com pessoas, uma coisa que eu amo muito, muito, muito. Eu falei, 12 minutinhos, eu vou falar só o quê? É muito pouco, mas a gente vai estar aqui diariamente, se Deus quiser. Sim, o convite está estendido para a gente falar de vários temas, com vários blocos aí. Que bom, professora Simone. Muito obrigada pelo convite. Eu, como iniciei para vocês, falando, né, da minha trajetória na educação. E a vida, ela é feita de ciclos. E o meu trabalho sempre foi uma missão. Logo que eu iniciei na minha carreira, não tinha tantos alunos atípicos, mas eu usava estratégias. Eu não, né? O Espírito Santo colocava em mim estratégia para aquele aluno que era um deficiente intelectual, um autista, que a gente não tinha tanto conhecimento, mas a missão era grande. E com a ajuda do Espírito Santo, eu consegui alfabetizar essa criança. E aí chegou o final do ciclo da minha carreira na rede adventista, como professora, como orientadora, como coordenadora. E agora eu atuo como psicanalista, como psicopedagoga clínica e como terapeuta comportamental e cognitiva. Continuo com crianças, com adolescentes, com adultos, porque são todas as fases no qual eu trabalhei. Eu iniciei minha carreira na educação infantil e eu fui até o ensino médio. Eu já dei até aula lecionei, já ministrei aulas até para o EJA. O EJA, eu também dei. O EJA, que é muito bom. Então, agora eu estou em uma transição de carreira. E está sendo, assim, maravilhoso. Porque toda a minha bagagem que eu trouxe da escola, todo o meu laboratório, eu posso aplicar no meu consultório, nas terapias online, e tem sido muito bom. E se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. O meu Instagram é Shirley de Moura Lima, meu Facebook também, Shirley de Moura Lima. O meu contato é 11 9 8209 1292. Que bom, Shirley. Seja bem-vindo, agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço, professora. Agradeço pelo Senhor Jesus sempre nos capacitar e nos ajudar, porque aqui nós falamos, mas Ele nos usa. Vamos fazer um brinde, Shirley, comigo? Do chá comigo? Chá comigo. Até o próximo. Até o próximo. Até. Até logo.